Vladimir vai falar sobre o lado oculto da Curimba, o que acontece durante os atendimentos espirituais. O Vladimir vai dar uma noção básica, porque esse tema daria um seminário. O que acontece com a Curimba na hora que está se tocando o tambor na hora dos atendimentos? Daria um seminário para falar só sobre isso. E não é pouca coisa, gente. Vocês podem ter certeza disso. Eu nunca me esqueço que eu trabalhava no centro espírita, na mesa de desobsessão, e durante a desobsessão eu escutava tambor. Na mesa de desobsessão, escutando tambor bater. O cara é obsediado, né? Ele começa por aí. Eu ia para casa, eu sonhava que estava resgatando os espíritos e falava assim: ó, quando o tambor bater, vocês entram lá. Aí os tambores começavam a bater e iam lá buscar, né? Socorro. E um dia eu cheguei pro coordenador do centro espírita, pertencente à Federação Espírita, do coordenador da Escola de Médios, né? Fui falar com ele sobre isso. Disse: olha, está acontecendo assim, eu escuto tambor e durante os trabalhos à noite, depois do trabalho de mesa, eu escuto, eles vão lá, resgatam os sofredores, e tem um caboclo que fala comigo e diz: ó, quando escutar o som do tambor vai acontecer isso e tal. Ele simplesmente falou assim para mim. 7 semanas no atendimento espiritual presente, mais 7 na distância, mais água fluida. Cara, fica quieto, cara. Escuta o teu tambor aí, não fala nada. Entendeu? Fica na tua. Tu tem que abrir a boca, pô. E na Umbanda também. Quando a gente trabalhava em centro de Umbanda que não tinha tambor, mesma situação, né? E por vezes a gente enxergava flashes de clarividência, os tambores na frente do congá e os africanos nagôs altos tocando tambor, né? Então, gente, eu digo assim, não é nós que encontramos o tambor, foi o tambor que nos encontrou, e é bom demais. A gente gosta muito aqui de uma Andira enriquecida, né, pela alegria da Curimba, e o fundamento que a Curimba tem, que não é pouca coisa, o fundamento do som. E lembrando, né, que está lá na Gênese, né, tanto a luz quanto o som, né, e nós temos o som cósmico, mantenedor de todo o universo, que é o Aum, né, aquele mantra, né, Aum. Isso já está comprovado cientificamente, esse som na vacuidade do espaço, no nada, para o nosso modo de ver, no nada, no vácuo, tem um som. Da onde vem esse som? Então, só pode vir do Criador, não tem outra explicação. Então vou passar para o Vladimir, para ele dar umas noções da Curimba, e depois nós vamos escutar a Curimba mesmo, né? Boa tarde, então, pessoal. Vou aproveitar o gancho do Norberto, então, já que o tema é magia do som, vamos dizer assim, os aspectos ocultos assim, da Curimba sobre esse ponto de vista do som. A Deise já estava falando, né, nos assentamentos vibratórios, falou em magia, e de como na Umbanda é magia, e magia tem a ver com pensamento, com os elementos, mas sempre potencializado pelo pensamento, mas falou em magia. Bom, o som também ele é utilizado na Umbanda para magia. É uma magia do som, nós vamos já ver em seguida, em rápidas pinceladas. Mas magia não é mágica, magia é magia, magia tem fundamento. Magia não é uma coisa que sai do nada, que a pessoa faz assim, crie-se, faça-se, cure-se. Não, tem toda uma explicação oculta por trás, que justifica aquilo que está sendo feito, e embora nem sempre a gente entenda bem isso, a gente consegue ter pelo menos uma noção de que as coisas são assim, de que magia tem fundamento, existe um ordenamento lógico nas coisas que são feitas, tanto nos assentamentos, como ela falou, como na questão dos cristais, como a Sarita falou, e no caso do som, da aplicação do som, dos cânticos, dos atabaques na Curimba. Eu ainda pego um gancho dele, esse som Om, né, que os esotéricos, os que estudam a filosofia indiana sabem bem. Paramahansa Yogananda, né, muito citado aqui nas palestras dessa casa, foi talvez o que trouxe assim, uma explicação mais forte, assim, mais
mais profunda, eu diria, mas também mais prática sobre esse som. Ele diz com todas as letras, sem ficar enfeitando, sem ficar divagando, que esse som é real, sim. Esse som seria a primeira manifestação do divino na criação. E esse som conteria toda a criação. E ele sustentaria toda a criação. De tal forma que se hoje Deus, num ato de vontade, o absoluto imanifestado, retirasse, fizesse parar de soar esse som, o universo inteiro se desintegraria, sumiria. Então, se tudo veio desse som, então nós todos viemos desse ato de criação de Deus, somos todas especificações num descenso vibratório, como a Sarita falou, vindos desse som, dessa luz primordial. Sabes que o som emite luz e a luz emite som. Então, na verdade, tudo isso é meio intercambiável. Tudo isso para dizer que quando a gente faz soar qualquer coisa com pensamento concentrado, com algum tipo de intenção, e portanto estamos efetuando um ato de magia, nós estamos de alguma forma reproduzindo no microcosmos aquilo que Deus fez no macrocosmos. Nessa escala infinitesimal, pequenininha, aqui onde nós estamos, quando um cântico é soado com entrega, com pensamento concentrado, com intenção, com significado, nós estamos de alguma forma resgatando daquele som original, daquele Om, propriedades criadoras, destruidoras também, como ela falou, porque podem ser destruidoras, e até a destruição pode ser utilizada para o bem, e consoladoras, o que for. Tudo pode ser extraído dali através da correta utilização do som. E isso tem uma explicação, apenas como um rápido exemplo. Todos conhecem, existe na escala musical as notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E é possível alguém que tem uma voz grave cantar uma música, por exemplo, na escala de Dó, ou na escala de Ré, e alguém com uma voz fina, um tenor, cantar junto com ele de forma harmônica, num nível mais alto. Eles chamam uma oitava, numa frequência mais alta, mas é a mesma nota. Isso porque existe uma correspondência vibratória. A nota é a mesma, apenas uma frequência mais alta. Isso vale para o som, vale para a luz, vale para as cores, vale para os cristais, para as árvores, para qualquer coisa que exista na natureza. Sempre existe uma correspondência vibratória com algo lá mais em cima. E os orixás, na verdade, que são emanações do divino, e deduzo eu pelo que Paramahansa Yogananda falou, todos eles também são emanações, especializações, vamos dizer assim, dessa vibração original básica que explica toda a criação do universo. Esses orixás também, como disse a Sarita, descem, vamos dizer, há um descenso vibratório, e em cada plano da existência, desde os mais elevados até o que mais conhecidos por nós, que é o plano mental, o plano astral, o subplano etérico, o plano físico, existe uma correspondência em cada uma das coisas existentes nesse plano com algum dos orixás. Então, por exemplo, temos cristais mais afeitos a esse ou aquele orixás, temos plantas que são mais afeitas a esse ou aquele orixá, e assim por diante. E da mesma forma no som. Pontos cantados são mantras. São invocações do divino, no nosso caso, na Umbanda, invocações de orixás. E cada vez que se tem uma letra, principalmente aquele ponto cantado que foi passado por uma entidade, então se diz que são pontos de raiz, não apenas uma música é entoada, não apenas uma nota é entoada uma nota que é feita a uma determinada linha de trabalho, a um determinado orixá, uma letra que tem a ver também com linha de trabalho ou com orixá, e um significado que é intrínseco àquilo que está sendo cantado. Que com o tempo, à medida que as coisas vão acontecendo, que vão cantando, que várias casas vão cantando, que se populariza, esse ponto de raiz, por exemplo, cria toda uma egrégora, assim como se cria uma egrégora mental e emocional em torno das grandes orações da humanidade, como o Pai Nosso, como a Ave Maria e outras, que carregam já com si toda aquela força, né? E que quando é cantado com um propósito correto, numa gira, por exemplo, chama dessa egrégora, atrai dessa egrégora toda essa força, e isso é utilizado nos trabalhos. Então, descendo agora para o nosso lado da gira, então, isso tudo
para explicar que existe um fundamento no som. Não é apenas dar uma cantada e entrar no clima. Existe um fundamento magístico e existe um fundamento que poderia se dizer científico para por que essas coisas acontecem e por que elas funcionam. No caso de magia de Umbanda, nós precisamos dos cantos, dos cânticos, dos pontos cantados, dos atabaques? Não necessariamente precisamos. Porque, primariamente, o que é feito no magia? Nós vamos, se é uma gira de atendimento, de caridade, os médicos vão se dispor ali, vão fazer as consultas, eles vão o quê? Vão incorporar, cada um o seu falangeiro, seu guia, e ele pode fazer essa sintonia com o seu guia, com o seu falangeiro, de forma puramente mental. Isso é tranquilo. Mas como todos nós somos ainda pessoas com problemas do dia a dia, indisciplinados, não temos ainda essa facilidade de concentração e de imediato desligamento das coisas na matéria e ligação, religamento, vamos dizer assim, com as coisas espirituais. Numa gira de Umbanda, os pontos cantados eles são utilizados, além de ser uma forma de demarcar as várias etapas, como a defumação, como a abertura, como a chamada das entidades, a sustentação da gira, vamos falar rapidamente daqui a pouco sobre isso, a descarga ao final e até o encerramento. Além disso, eles são fundamentais no plano individual de cada médium para propiciar, são utilizados como um método indutor de estados alterados de consciência. Estados alterados de consciência. E a incorporação, ou o médium se colocar no estado receptivo para, mesmo não incorporado, com o seu guia, o falangeiro do lado, lhe transmitir aquelas orientações que ele vai precisar passar para cada consulente que vier até ali. Então, um método de indução. Por quê? Porque som são ondas emitidas. E essas ondas, como eu falei agora há pouco, tocadas, cantadas de uma maneira com entrega, com fé, carregadas de propósito, elas se espraem no ar. E falando primeiro então do ponto de vista de cada médium, eles ajudam a ajustar a vibração individual de cada médium com a vibração do seu falangeiro, do guia que vai trabalhar ali naquele momento com ele, naquele dia, na vibração do orixá atuante naquele dia ou naquele momento. Então, isso dispensa o concurso do médium? Não. Essa ligação jamais se fará se não houver o esforço de vontade dele, a atuação dele consciente para tentar se ligar. Mas ela ajuda. É como alguém que está passando, vem no rio, ele pega o caiaque, coloca no rio e vai ao sabor das ondas. Fica mais fácil, né? Do que ele se quiser fazer o caminho contrário, ir contra as ondas remando. Então, mais ou menos é isso que acontece. E aí o médium se sintoniza com aquela vibração, a mente dele se sintoniza, ele sintoniza com o seu falangeiro. Essa música, esse som, esse cântico que vai se espraiando ajuda no rebaixamento vibratório desses falangeiros. Não é uma coisa compulsória, não adianta eu tocar que eu vou atrair uma entidade, um guia, um falangeiro. Mas isso fornece, tocado da forma adequada, fornece um manancial de energia que ajuda barbaridade, vamos dizer assim, né? Que eles consigam descer nesse plano mais denso, sem precisar despender de tanta energia dos planos deles. Tá? Porque eles vão descer para um plano que é mais afim ao nosso. Então a nossa energia pode ser utilizada justamente para isso. Isso facilita. Mas há mais. A Daisy falou nos assentamentos vibratórios e falou como existe uma conexão daqueles pontos de forças que tem no Abassá, com os pontos de força da natureza, com os próprios orixás. E de como isso é utilizado também como facilitador da alteração dos estados de consciência, por exemplo, de cada médium, ou dos trabalhos magísticos que serão feitos de desobsessão, de cura, de atendimento, de consolo, durante a gira espiritual. Então o ponto faz um papel muito parecido, o ponto cantado, o atabaque, os cânticos, a curimba. Ele propicia não somente que o médium se sintonize com o seu falangeiro, mas ele também propicia a sintonização do médium com o seu falangeiro e com esses pontos de força, no caso específico, mais afeito à energia que ele está manejando, trabalhando naquele momento. Então se estabelece, por assim dizer, uma avenida vibratória, uma esteira vibratória entre o medianeiro e o falangeiro,
e entre ambos e o ponto de força, que por sua vez tem uma avenida vibratória, uma esteira vibratória, vamos dizer assim, com ponto de força da natureza feita ao orixá. Se estamos falando de Oxóssi, por exemplo, seria a mata. Só que a coisa não termina aí, porque a mata pode-se dizer que é o ponto de força do orixá nesse grande abaçá que é o nosso planeta Terra, que por sua vez está conectado com os planos mais altos, com o próprio orixá cósmico, Oxóssi, por exemplo. E nessa avenida vibratória, nessa esteira vibratória, vão acontecendo coisas que a gente não vê, o próprio médium não suspeita, mas que através dele propicia o atendimento ali específico daquele momento. Por exemplo, sabe-se, e foi narrado até um exemplo ali de uma cirurgia ocular, mas pode ser qualquer coisa, pode ser um consolo, a remoção de um obsessor, uma ajuda justamente no campo da saúde, em que, aberta essa avenida, sintonizado o médium nessa avenida, aqueles elementos que são necessários para aquele atendimento particular naquele momento podem ser trazidos por ali. Se o médium quebra essa sintonia, ele não está sintonizado e o falangeiro não consegue chegar, como por exemplo, se eu tenho um eletrodoméstico, eu estou perto da parede, estou perto da tomada, mas se eu não ligar na tomada, ele não vai funcionar. Da mesma forma, fica impossibilitado. Ele vai falar, vai fazer, vai impor as mãos, e talvez pouco ou até nada aconteça em virtude de ele ter quebrado essa ligação. Por outro lado, se essa ligação existe, ervas, espírito da natureza, o que for, que aí eles lá sabem melhor, a gente nem fica sabendo, podem ser trazidos através daí. E isso já começa a explicar, então, falei do plano individual, porque são rápidas pinceladas, entraria então no campo da sustentação da gira. Cada médium, individualmente, é uma história, é um mundo. E naquele momento ele está também fazendo o seu próprio aperfeiçoamento espiritual, sintonizando-se com o seu Cristo interno, dia após dia, sessão após sessão, está crescendo, elevando seu tônus vibratório. Mas uma gira é um trabalho coletivo. E a coletividade, ela só funciona se for organizada. Então também o som dos atabaques, também a gira, conduzidos pelo dirigente que percebe naquele momento qual é a vibração que está entrando, vamos dizer assim, o que deve ser trabalhado, ela procura, vamos dizer assim, induzir que todos andem no mesmo caminho. Todos caminhem da mesma forma. Cada um individualmente, com seu falangeiro, com seu orixá, à sua maneira, mas todos compondo nessa diversidade uma unidade de propósito de trabalho. Na hora da sustentação, que muitos até nem se dão conta, fica o som baixinho ali tocando, dependendo do tipo de se é oriente ou coisa assim, a coisa pode ser até sem atabaque, por exemplo, que não é necessário, ajuda, mas não é indispensável. Naquele momento, as coisas estão efetivamente se sustentando. Não apenas os trabalhos, que eu até, rápida pincelada, porque eu tenho 6 minutos só, mas na própria uniformização desse comportamento de cada médium para que não haja a quebra de corrente. Porque eu falei nessa quebra de sintonia que pode acontecer entre um consulente e outro, por exemplo, o médium pode demorar um pouquinho para entrar o outro, ele pensa num problema, alguma coisa que está acontecendo com ele e corta essa sintonia. Não é por mal, não é por nada, ele simplesmente corta essa sintonia, ele tem que refazer. Se nós não temos a música, nós deixamos de ter um elemento que no subconsciente do médium está atuando sempre. Porque se ele para de pensar naquilo, depois tem um leve momento que ele se desconcentra, aquele som que está ali passando, aquela vibração, que não é apenas um som, ele não precisa estar prestando atenção, aquilo é real, aquilo está passando. Assim como agora, nesse momento, estão passando ondas de rádio, FM, AM, ondas de televisão, a novela da Globo está passando aqui nesse momento, vocês não veem porque não conseguem captá-la, mas se tivesse uma TV captariam. Também assim, a contraparte etérica e astral do som emitido naquela hora está passando e perpassando a mente de cada médium, ajudando-o a retomar a concentração e evitar a quebra da corrente. Essa quebra da corrente, ela parece pouca coisa, mas ela é muito séria. Eu volto de novo para a Daisy. A Daisy falou naquela luz que sai da mandala, de cada ponto de força vai para ponto de força e fica se cruzando, e fica tudo aquilo numa grande corrente, não uma corrente assim linear como a gente está acostumado a ver,
mas uma corrente que seria tridimensional, quadridimensional, quinto-dimensional, tudo uma ligada na outra. No momento que um médium se desconcentra e quebra e não retorna, um desses elos deixa de existir. E aí é que pode muitas vezes ocorrer a entrada de ali naquele momento, algum obsessor, alguma coisa ali, perde aquele ponto de sustentação, não que não possa ser recuperado, geralmente mas traz um complicador, vamos dizer assim, para agir. Do ponto de vista do atendimento em si, essas mesmas ondas que são energia e que estão sendo espraiadas, e dependendo do significado, da entoação do orixá que é invocado naquele momento, elas fornecem energia necessária, muitas vezes, para auxiliar os trabalhos que estão sendo feitos ali, justamente o trabalho de desobsessão, o trabalho de retirada de um obsessor que está agarrado ali, e aí o consulente tem merecimento para isso. Ele é muito físico, é uma energia muito física, ele está no plano astral, mas esse umbral inferior que a Deise falou ali, ele é praticamente interpenetrado com o nosso plano. Então facilita muito para os falangeiros, os guias, o fornecimento de uma energia que é afim com o plano vibratório em que está vibrando aquela entidade, aquele ser, aquele sofredor que precisa ser encaminhado para um ponto de atendimento. Então, a Curimba auxilia, e auxilia em muito disso. Auxilia em cada momento que o médium está atendendo o consulente a remover aquelas miasmas que estão agarradas na pessoa e que a pessoa não vê, no próprio médium, que embora tenha um escudo protetor ali, que é providenciado na sistemática ali da espiritualidade, durante a gira, que não cabe agora falar, porque também é um assunto extenso, consta de um vídeo liberado no site ali da Chopin. Mas ele também, daqui a pouco, precisa se limpar um pouco assim, não é uma descarga completa que é feita ao final, mas é uma mini descarga, isso também é auxiliado pelos sons dos atabaques. E por fim, trabalhos à distância que são feitos concomitantes com a gira, também se utiliza desse manancial energético fornecido, porque as ondas, elas se sobrepõem umas às outras. Então existe um efeito de arraste, de arrastamento, quer dizer, dependendo do propósito, da utilização que é necessária pela espiritualidade, isso pode ser usado, por exemplo, para desmanchar campos de forças, inclusive à distância. Alguém que está sendo obsediado e esse obsessor, ele está ali porque é colocado por uma turminha lá do outro lado ali que é dedicada a esses trabalhos, trabalhos pagos, por exemplo, assim, para fazer um mal para alguém. E naquele momento, então, em que ele está sendo atendido, porque a equação espaço-tempo é diferente no plano astral, pode concomitantemente falangeiros carregarem parte dessa energia que é liberada para fazer esse serviço de remoção, de destruição de campos de forças, de desmantelamento, vamos dizer assim, de pequenas organizações, por exemplo, para o mal que possa estar ocorrendo no momento ali. E isso pode ser feito, inclusive, após a gira, pode ser até feito durante o sono. Porque essa energia, a gente pode pensar assim, mas eu posso armazenar ectoplasma, mas como é que vai armazenar a energia do som, tudo? Mas é como energia elétrica, né, que vem lá de Itaipu, vem vindo até aqui. Se a gente não liga na tomada, ela não desaparece, simplesmente ela está acumulada. Existe toda uma ciência para isso. E eles têm também. Então, durante o sono, ele falava que via, e eu acho que no livro também tem uma história que ele conta, de um resgate que é feito, né, onde há o toque dos tambores,